Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bom com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um capítulo do livro de Mateus, um capítulo da nossa série 28 dias com Mateus, um desafio de leitura bíblica, onde nós estamos lendo um capítulo por dia e está sendo maravilhoso para nossas vidas, para o renovo da nossa fé. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem acompanhado esses vídeos, que tem lido os capítulos, meditado junto comigo diariamente. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e a família de vocês também. Claro que eu tenho que pedir, né, antes de começar, para você se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo, porque isso é muito importante aqui para o canal. E hoje nós chegamos ao capítulo 24 do livro de Mateus, esse capítulo que fala dos sinais do fim dos tempos. Olha só, é um capítulo escatológico, né, que fala de escatologia. Minha gente, escatologia é o estudo das coisas do fim, né, das profecias, das coisas que ainda irão acontecer. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós vemos que no Antigo Testamento houveram muitas profecias, e no Novo Testamento nós temos também algumas, e nos Evangelhos nós nos deparamos com Jesus falando. E aqui em Mateus, esse capítulo 24, ele é muito conhecido, muito falado, muito estudado, muito tudo, né, e também eu posso dizer que principalmente muito complexo. Quando eu vi, nossa, eu vou ter que gravar um vídeo falando do capítulo 24, como que eu vou fazer isso? Porque o capítulo 24 não dá pra você vir aqui em 20 minutos falar sobre ele, se for um estudo. Mas graças ao bom Deus, eu deixei isso bem claro no começo do desafio. Eu falei, olha, incentivo é lermos, refletirmos um pouco, e não é um estudo bíblico aprofundado. Então eu já deixei isso claro pra vocês. Teve capítulos aí que eu nem cheguei nem a ler, nos versículos todos, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas interessantes apenas. Então, os primeiros 2 versículos, quando Jesus ia saindo do templo, os discípulos mostraram para ele as construções do templo, né? O templo de Salomão, que foi construído, e era muito bonito. E eles estavam mostrando a beleza para Jesus, apontando a beleza do templo, das construções. Eu venho comentando em todos os capítulos agora, esses últimos capítulos, que Jesus, ele não tá mais de conversinha, não, de tá conversando ali, ele já vai logo jogando uma coisa super forte, e você que lute, né, pra assimilar a ideia do que ele tá falando. Então, os discípulos mostraram o templo e ele foi logo falando, vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso também era uma profecia, porque realmente depois o templo foi destruído. Anos depois, né? Depois, no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram para ele e falaram assim, no versículo 3. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então aqui nós temos 2 questionamentos, né, dos discípulos. Quando que sucederão essas coisas e qual será o sinal do fim dos tempos? O versículo 4, ele já me chama muita atenção, porque Jesus logo de primeira respondeu assim, tenham cuidado, para que ninguém vos engane. Então Jesus mais uma vez nos chama a estar apercebidos, a estarmos com o nosso entendimento ligado, para não sermos enganados. Vocês lembram que em determinado momento eles perguntaram quem seria o maior no reino? E Jesus pegou o exemplo de uma criança para falar assim, olha, se vocês não forem como ela, como essa criança, vocês não, de maneira nenhuma poderão entrar lá. E eu falei aqui no vídeo assim, os discípulos estavam perguntando quem seria o maior lá. E Jesus falou para eles terem cuidado, primeiramente pensassem como eles iriam conseguir chegar. Então eu falei assim, estejam preocupados primeiramente com entrar. Vocês já estão preocupados com quem vai ser maior, vocês estão invertendo aí as coisas. Então, às vezes, nós nos preocupamos com coisas muito na frente e esquecemos dos detalhes mais importantes. Então, aqui eles perguntaram, quando vão ser essas coisas? Quais são os sinais da tua vinda, do fim dos tempos? Então, era uma coisa muito grandiosa que eles estavam perguntando. E Jesus foi logo chamando eles para o que era mais importante primeiro. Olha, primeiro, vocês têm que ter cuidado para não serem enganados. Primeiro de tudo, antes de vir me pedir sinal, me fazer pergunta, vocês têm que primeiramente aprender a estarem vigiando, a serem prudentes e a não serem enganados. Vocês precisam saber analisar as coisas com cautela. E Jesus continuava naquele ritmo de preparação, que Jesus estava o tempo todo preparando a mente dos discípulos. Então, ele continuou nessa mesma pegada de preparação, preparar o entendimento deles, de uma forma com que eles entendesse que as coisas não são assim do dia pra noite, que as coisas não vão acontecer. Por exemplo, isso aqui vai ser tudo derrubado, mas não vai ser agora. Então eles queriam saber quando. Eles tinham que ter esse entendimento de que muitas coisas iriam acontecer ainda. E que se eles não fossem prudentes, cautelosos, cuidadosos, não vigiassem, não perseverassem, não tivessem fé, eles não iam tentar saber das coisas, porque eles não iam ter estrutura para suportar. E continuou falando que viriam muitas coisas. Viriam primeiramente falsos cristos, falsos profetas, no nome de Jesus, no nome dele, ele disse em meu nome.
E irão também acontecer muitas outras coisas. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, de muitas coisas, mas vocês não fiquem assustados, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Perturbadoras e que vão confundir a mente de vocês. Entenderam um sinal de que para que ninguém vos engane? Muitas coisas vão aparecer para confundir, para que vocês fiquem achando que o tempo está chegando e se vocês se embaraçem com essas coisas e percam o foco do principal. Qual é o principal? A fé. Permanecer firme na rocha, aquilo que eu ensinei pra vocês. Então vocês precisam ser mais cautelosos, mais cuidadosos com os detalhes. E eu vejo muito assim, que Jesus olhava pra eles e via que eles ficavam muito impressionados demais com as coisas que ele falava. E ficavam muito assim, agora, o que a gente faz? E chamava eles o tempo todo para o centro daquilo que é o mais importante. Olha, esteja firme nisso aqui. Porque não importa o que aconteça, você esteja firme nisso aqui. Fala na linguagem aqui do Nordeste onde eu moro, né? É assim, vocês ficam se abestalhando aí por muita coisa, por pouca coisa, e não tá, tem que ficar centrado, gente. Tenha calma. O principal de tudo aqui é não tenham medo. Não tenham medo. Se você estiver firme na rocha, aleluia, se você estiver firmado, pode ser que você nem entenda muita coisa, pode ser que você nem saiba do que virá, pode ser que você esteja totalmente assim, leigo em muitos assuntos, mas se você estiver firmado com a sua fé, na rocha, que é Jesus, que é Ele mesmo que estava ali falando, não tenha medo. É necessário muitas coisas acontecer. Jesus aqui falou de fome, de peste, de muitas coisas horríveis, mas ele falou, não tenham medo. E tudo isso, versículo 8, é apenas o começo, é apenas o princípio de dores. O versículo 9 diz, então sereis atribulados e os matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele confirma. Eu estou aqui nesse vídeo, eu quero que você entenda isso, eu estou aqui nesse vídeo para pegar o principal, porque são poucos minutos de vídeo, apenas para você pegar a mensagem principal. Se você quiser fazer o estudo de cada versículo, de cada coisa, de cada tempo, isso aqui depois. Mas o principal que eu vejo, que eu enxergo, que eu orei, Senhor, me mostra o principal, me mostra, abre meu entendimento espiritual, a essência, Senhor, glória a Deus, a essência, a essência. Sabe quando você pega uma coisa muito forte, muito complexa e tem que traduzir uma palavra em duas palavras? É tipo isso que eu pedi a Deus. Eu falei, Deus, me ajuda a resumir na essência. Eu creio que o Espírito Santo falou no meu coração, estou aqui para dizer a você. A essência é essa, persevere, esteja firme, firmado na rocha, venha o que vier. Lembra da parábola da casa na areia e da casa na rocha. Seja a casa firme na rocha, porque vão vir as tempestades, vão vir os ventos, vai vir tudo, e a sua casa vai permanecer de pé. Então, tudo que Jesus falou aqui para os discípulos se resumiu aqui, quando ele disse assim, ó, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, de tudo que Jesus falou aqui no início, esse é o mais importante. Esse é onde tem que estar o seu pensamento, o seu foco. Depois que você se sentir firmado, que você vê que você está com a fé consolidada no Senhor, você busca o entendimento para continuar estudando. Como diz lá no profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós primeiramente conhecemos, nos firmamos. Quando estamos com a fé firmada, quando nós entendemos a essência, aí nós vamos parar e analisar os detalhes para conhecer mais do Senhor. Mas em essência, o que eu posso falar para vocês aqui, logo de início aqui da versículos aqui do capítulo, é essa essência. Perseverança, permaneça, seja um dos que vai até o final. Isso aqui está confirmando todas as parábolas de Jesus. Tudo que Jesus já vem falando está sendo confirmado aqui, aleluia. Jesus falou na última parábola que nós vimos, na parábola das bodas, que nós recebemos um convite, mas nós precisamos estar com as vestes reais, precisamos estar preparados. Fala de preparação para que nós possamos entrar naquela grande festa, naquele grande dia, e ele possa nos receber como convidado. Um convidado que se preparou, que recebeu um convite, aceitou e foi. E não qualquer pessoa, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Os que são apenas chamados, eles não se importam com a essência, eles se importam com o conhecimento, com saber muito, com, nossa, quando vai ser, como vai ser, quais são os sinais, me explica, me fala detalhes, eu preciso saber os detalhes. E o escolhido, ele se preocupa antes, primeiramente, em não ser enganado e a essência do ensinamento de Jesus. A essência que vai te levar para o céu. Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque todo o capítulo ele é muito complexo. Cada versículo desse capítulo 24, ele dá para você falar muita coisa. Então, eu sei que tem muitas pessoas que estão acompanhando aqui esse propósito, esse desafio, que são pessoas que nunca leram a Bíblia. Estão lendo pela primeira vez, é o primeiro contato. Pessoas que me dizem, Luana, eu nunca li a Bíblia, nunca li nenhum livro, é a primeira vez que eu tô acompanhando com você. Então, não tem como eu chegar aqui e fazer um estudo, né, que eu poderia até fazer uma live depois com alguém, com um convidado, vir explicar pra vocês, fazer uma coisa mais elaborada, direitinho, vir falar um negócio à parte, quando for falar sobre esse assunto.
né, da volta de Jesus. Mas nesse desafio é mais a essência mesmo que eu tenho que falar. A essência do que Jesus estava transmitindo ali, pegar a polpa, sabe como é que é a polpa da fruta para poder a gente guardar? Nós, nesse versículo 14, será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunhar todas as nações e então virá o fim. Uns acreditam de um jeito, outros acreditam de outro, e todo o capítulo 24 é assim. Ele é muito dividido. Existem linhas diferentes de pensamentos, de estudos teológicos que falam um oposto da outra. Não tem como falar uma coisa só num vídeo, né? Então, só o versículo 14, muitas pessoas acreditam que o evangelho precisa ser pregado a todos, a todos, a todos, a todos. E só Jesus só virá quando todos, realmente, todas as cabecinhas existentes ouvirem falar do evangelho. E já outra interpretação já falou que não, que isso é apenas uma figura de linguagem. Porque quando eu digo todos, é uma maneira de falar, de expressão. Mas não necessariamente todo ser humano vai saber. Porque daquele dia, olha, ninguém sabe. E eu acredito muito nesse pensamento. Se eu for dizer que Jesus só vai vir quando todo mundo souber do evangelho, todo for pregar em todos os lugares, eu posso afirmar que Jesus não virá agora. Não vai voltar agora. Eu posso afirmar 100% de certeza, se eu creio assim, de forma literal. Então, quer dizer que a volta de Jesus ela está limitada à igreja, à pregação da igreja? Não. Se ele afirmou que naquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai, que é conhecedor do momento, então ele virá no dia que ele estabeleceu. Então eu não posso, a minha crença me faz acreditar que Jesus pode voltar a qualquer momento. Inclusive hoje, mesmo que o evangelho não tenha sido pregado para todos os povos, existem lugares hoje que o evangelho ainda não chegou. Mas Jesus pode voltar hoje. Então, se eu creio que Jesus pode voltar hoje, esse versículo aqui, eu interpreto ele como sendo uma figura de linguagem. Quando diz todos, mas não significando literalmente todos, mas a grande maioria. Esses versículos, a partir do 15 até o versículo 20, começa com uma profecia que Jesus citou até o livro de Daniel, que tem lá o livro de Daniel falando dessa mesma profecia do abominável, da desolação. Estava se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E aconteceu realmente essa destruição, aconteceu essa opressão, na verdade, onde muitos judeus morreram de fome. Foi um período crítico. E muitos judeus foram crucificados, inclusive, a Jerusalém ficou tomada de sangue, de destroços. Uma barbaridade horrorosa mesmo. E a partir do versículo 21, Jesus vai falar de uma grande tribulação. Essa grande tribulação, a gente pode ver que, aqui pelo capítulo mesmo, que tem dois momentos, né? O primeiro momento foi o de Jerusalém, da destruição, que eu falei aqui, que aconteceu. Foi uma grande tribulação para os judeus, para Jerusalém. Mas nós também podemos ver, pelas palavras profundas, de que está falando de algo que viria para o fim dos tempos, realmente. O fim de todos, né? Que iria alcançar toda a humanidade, não só Jerusalém. E diz assim aqui: haverá nesse tempo grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Essa grande tribulação, ela tem assim um embate, né, de estudiosos. Mas para estudar sobre essa questão de tribulação, grande tribulação, onde tem os estudos pré-tribulacionistas, das pessoas que acreditam que a igreja, os escolhidos do Senhor, não irão passar pela grande tribulação, né, que inclusive é citado também lá em Apocalipse. E também existem os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja irá passar, sim, pela grande tribulação. Só que para entender tudo isso, para analisar cada vertente de estudo, para pensar o que você vai acreditar, isso aí precisa de tempo, precisa de leitura. Eu vou deixar aqui nesse vídeo para vocês que quiserem ter assim, se aprofundar mais, né, sobre essa questão, vídeos que eu considero seguros, de pessoas assim, que sabem o que estão falando, tanto de uma coisa, tanto de uma vertente quanto de outra. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quiser ter um aprofundamento, tempo de pesquisar mais, de ouvir mais sobre isso, eu vou deixar os links de alguns vídeos aqui na descrição, tá bom? E livros também, que é bom ler também, então eu vou deixar links de livros. Eu estou aqui para ajudar e incentivar você a estudar, a conhecer cada vez mais. Com certeza, esse também é meu papel aqui, né? Embora o vídeo aqui seja muito, muito resumido. E ainda falando sobre a sua vinda, no versículo 27, Jesus diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não precisamos ficar agoniados, angustiados, desesperados. Qual será o sinal? Meu Deus, está acontecendo isso. Será que esse sinal é o maior? Será que agora? Não, porque quando ele vir, todos saberão que foi Jesus que voltou. Não vai acontecer de você ficar
Jesus vir não levar você e você dizer, será que Jesus voltou? Será que Jesus não lembrou de mim? Será que foi Jesus? Será que foi a segunda vinda do Senhor? Não vai ficar esse questionamento. Ele diz aqui que assim será a vinda do Filho do Homem, como um relâmpago que sai de uma extremidade para outra. Então, não vai ter dúvidas de que foi a volta de Cristo. Então, vocês primeiramente se preocupem em não serem enganados, em permanecerem firmes até o fim. Essa deve ser a preocupação de vocês. Os versículos aqui do 29 ao 31 são tão fortes. Olha como é que tá a minha Bíblia aqui, ó. Eu marquei e escrevi assim, é tremendo, porque realmente é tremendo, gente. Diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Oh, glória a Deus! E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Que coisa tremenda! E nós podemos ver isso, essa confirmação, essa junção, né, dessa passagem aqui com o livro de Apocalipse, quando ele cita lá em Apocalipse. Diz que quando os anjos abrem os selos, tocam as trombetas, derramam as taças sobre a terra. Eita, Jesus! Aleluia! Aí vai haver um distúrbio completo na terra, né? O sol escurece, e lua, e cai tudo, e vai haver uma grande desolação. Meu Deus, é muito, muito forte isso. Se você parar um pouco e somente imaginar com a sua imaginação limitada, você já consegue sentir um pouco de tudo que virá. Imagina quando acontecer mesmo, quão grande que não será, né, essas coisas que vão acontecer. No versículo 37, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. O versículo 43, considerai isto, olha aí, a essência. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. E em seguida tem uma parábola do servo bom e do servo mau, onde já começa essa parábola com uma pergunta: quem é o servo fiel e prudente? Quem o Senhor confiou os seus conselhos para dar sustento a seu tempo? Quem é? Então a parábola Jesus já começou a contar uma parábola fazendo uma pergunta. Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o seu Senhor vier, achar fazendo assim. Então o tempo todo, o restante todo aqui do capítulo está falando de preparação. O capítulo inteiro, né? O livro todo, na verdade. Mas o capítulo todo em especial, a essência é: se prepare e permaneça. Se prepare e permaneça. Você precisa se preparar, constante preparação e fé, permanecendo na rocha. Não desanime, não desista, permaneça, porque somente aquele que permanecer até o fim, ele será salvo. A mensagem principal do capítulo 24 é essa. Jesus está dizendo: tenham cuidado, vigiem para que ninguém engane vocês, perseverem até o fim e se preparem. Essa parábola aqui fala de dois tipos de servos: o servo bom, que se preparou, que esperou, que perseverou, permaneceu até o fim, até o seu Senhor voltar. E o servo mau foi aquele que não se preparou, que não deu crédito à volta do Senhor e fez o que queria, agiu de forma errada, olha, pela sua carne. E quando o seu Senhor voltou, encontrou ele fazendo tudo errado. E o fim dele foi horrível, terrível, como nós podemos ver no último versículo, né? Que ele foi para onde há choro e ranger de dentes. Esse é o final das trevas. Mesma coisa da parábola das bodas que nós vimos. Então, a essência de tudo para a minha vida, para a sua vida é essa. Vamos perseverar, vamos usar a nossa fé, confiar que o Senhor, ele é fiel e ele guarda os seus, ele cuida dos seus. Se você realmente está firmado na palavra, se você realmente quer fazer parte, aleluia, das bodas do Cordeiro que é Jesus, se você deseja com todo o seu coração estar com ele naquele grande dia, não ficar de fora, você precisa permanecer, você não pode desistir, você tem que ir até o fim. Deus conta com você. Eu sei que as lutas vêm, é difícil, tem angústia, tem provação, tem tribulação. Ele falou aqui: estejam apercebidos, virão muitas coisas horrendas, mas vocês precisam estar apercebidos para não serem enganados, para não serem ludibriados, levados em qualquer conversa, por qualquer pregação falsa em meu nome. Estejam firmes nas minhas palavras, porque elas não
não passarão. Oh, glória a Deus. As minhas palavras, elas vão permanecer sempre em vocês. Se vocês deixarem a essência entrar, ninguém vai arrebatar a palavra do seu coração. Permaneça firme. Esse capítulo 24, ele é um capítulo de estudo, é um capítulo escatológico, é um capítulo muito rico de muitas coisas, mas também, principalmente, ele é um capítulo que nos renova, nos incentiva a prosseguir. Glória a Deus. Eu enxergo esse capítulo 24 como um abraço de Jesus. Um abraço. O capítulo 23 que passou foi um alerta para nós não sermos hipócritas, nós vivemos, sermos verdadeiros. E agora Jesus vem dar um abraço na nossa alma e diz: permaneça. Permaneça, porque eu estou contigo. Tu tem que estar firmado em mim. Aleluia, glória a Deus. Se você for um servo bom, você vai permanecer esperando pelo seu Senhor. Não seja um servo mau, seja um servo prudente. Espere, trabalhe, confie, persevere, faça, porque em qualquer momento o seu Senhor irá voltar e vai lhe encontrar, vai lhe levar para o seu reino celestial. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Fique com essa mensagem para a sua vida hoje. Creia que o Senhor Jesus, Ele é fiel. E como eu falei, se você quiser se aprofundar mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os estudos, né? Algumas pregações, algumas coisas bem interessantes para vocês verem, escutarem, analisarem tudo direitinho, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, do capítulo 24. Gente, eu tô já dando um aperto no peito, porque está chegando, né? Só falta 4 dias para terminar o nosso desafio. Vão orando, permaneçam orando. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau!